esse curso nasceu na minha vida porque muitas amigas começaram a ter câncer, né? E eu, por algum acaso, tinha um livro em casa sobre... Porque é uma médica yogi, da Kundalini Yoga. É uma médica naturopata canadense que escreveu esse livro. Ela tem um livro sobre a saúde da mulher e sobre também câncer de mama específico. E foi a Laís, a minha amiga, e ela teve câncer, eu fiquei apavorada, eu dei o livro para ela e ela seguiu muito o livro. Ela fez toda a parte clínica e ao mesmo tempo ela foi levando esse assunto e fazendo tudo que o livro dizia. E assim, começou a pipocar na minha vida muita gente com câncer de mamas, muitas amigas, muitos conhecidos. Minha irmã faleceu de câncer de mama, né? E eu fui para os Estados Unidos no solstício de verão, encontrei a Satdaram lá. Aí eu falei para ela, você não quer vir dar esse curso para nós? Ela falou, e quem vai traduzir? Não, pode deixar, eu falei. E ela veio, deu esse curso para nós, foi um grupo até grande, né? Mas assim, tem alguns trâmites que ela pede para a gente realizar, né? Um estudo, porque você vai ser uma educadora e você tem que comprovar. Então eu tenho que mandar para ela um vídeo de 40 minutos falando sobre um tema e uma aula. E assim, veio para mim, por que eu não vou compartilhar isso já de uma vez com as pessoas, para elas também ficarem conhecendo melhor o programa, né? Porque pode ser que não esse mês, esse ano, mas eu vou implantar uma hora esse programa aqui, a hora que tiver uma brecha, abrir. São 12 encontros que a gente realiza e assim as pessoas podem participar do início ao fim, podem participar somente naquele assunto que interessa para ela também. Então é muito interessante para a gente prevenir a saúde das mamas e a saúde em geral. Eu acho que foca muita informação que a gente pode estar fazendo, não só para isso, entende? Porque é uma coisa muito ampla isso. E assim, esse capítulo se chama Quebra-cabeça hormonal, porque é um quebra-cabeça, o sistema glandular. Eu achei que eu tinha entendido, mas assim, cada vez que eu leio, eu descubro uma coisa nova para mim. Então, está muito assim no início, as informações estão muito assim, brotando ainda, sabe? Mas nós vamos falar um pouco desse sistema, para a gente poder entender melhor como é que isso funciona e como isso afeta a saúde das mamas e a nossa saúde em geral, tá bom? Eu vou fazer muito link com a Kundalini Yoga, porque eu não sou médica, né? E assim, eu fico meia sem graça em falar em coisas muito técnicas, glândulas, hormônios. Vou abordar sim, mas eu vou fazer uns links muito interessantes com a Kundalini Yoga, tá? Então, as glândulas são as guardiãs da nossa saúde. E uma coisa muito importante é que a Kundalini Yoga, uma das bases da Kundalini Yoga é o trabalho no sistema glandular e no sistema nervoso. Tá? Nós temos, quando nós trabalhamos a Kundalini Yoga, usamos as técnicas. Uma técnica consiste no prana e apana. Você trazer o prana, misturar com a apana para elevar a Kundalini. A outra coisa muito importante é trabalhar o sistema glandular junto com o sistema nervoso. Quando você trabalha o glandular, você afeta o nervoso já. Isso é básico assim. Quando você trabalha o nervoso, você afeta o glandular. Então, são as duas, eu vejo assim, as duas técnicas que correm na Kundalini Yoga é essa, prana e apana e o sistema glandular junto com o sistema nervoso. Foi por isso que eu peguei esse capítulo para a gente estar vendo no sistema endócrino. Então assim, o sistema endócrino o hormônio é um mensageiro químico
que corre no meio, na nossa corrente sanguínea, afetando potencialmente todas as células. Então, esses hormônios, os hormônios são feitos, diferentes glândulas fazem diferentes hormônios, né? Cada glândula faz certo tipo de hormônios, a outra glândula faz outros tipos e assim por diante. Pode ser de ação rápida ou lenta. Eles podem estar ligados aos ritmos, aos ciclos solares e lunares, como estrógeno e progesterona, podem estar ligados, podem ser de ação instantânea, como adrenalina, podem ser de efeito bem lento, como o hormônio do crescimento, e assim as células vão se compondo. Os hormônios e as glândulas compõem o sistema endócrino. O sistema endócrino é composto por essas glândulas, a ação delas compõe o sistema endócrino. O sistema endócrino é afetado potencialmente pelo que nós sentimos e pensamos, pelo meio ambiente, por tudo que nos rodeia, pelo que nós comemos e o que nós bebemos, tá? E assim, resumindo, a gente pode dizer também que é como se fosse uma orquestra, tá? Porque uma glândula é como os músicos de uma orquestra, que onde uma glândula depende da outra para funcionar corretamente. Um hormônio está ligado ao outro, uma glândula se há um descompasso nesse sistema glandular ou num hormônio, todo o sistema é afetado. Então, a sinfonia fica fora de tom do nosso corpo, tá? O sistema endócrino ele é muito desequilibrado por tudo aquilo que eu falei, né? Mas hoje em dia, a química entrou muito forte na nossa vida. É uma coisa assim absurda o quanto de química rodeia a gente. Existem componentes químicos na nossa vida que a gente coloca dentro do nosso corpo que imitam estrógeno. E isso causa um desequilíbrio em todo o nosso sistema glandular, né? Então nós temos aqui, os hormônios ligam-se às células receptoras. Tem hormônio que vai para aquela célula receptora dele, que quer aquele hormônio. Nós temos o eu vou falar é xenoestrógenos que fala, eu acho, né? Eu falo xeno porque vem do grego, né? Xenoestrógenos, eles imitam os plásticos. Nós estamos vivendo um mundo de plástico muito tóxico hoje em dia. Tem os metaloestrógenos que também afetam muito. Panela de alumínio é um exemplo disso, né? Porque a gente pode jogar todas as panelas de alumínio para fora de casa rapidamente, porque isso é um veneno para o nosso corpo. Tudo isso, em outro capítulo, é estudado de maneira mais minuciosa, né? Eu só estou falando das coisas que afetam as glândulas. Tem também os fitoestrógenos. Fitoestrógenos são fitoterápicos, vamos dizer, a semente de linhaça, a soja, onde eles atuam ajudando que essa química que imita estrógeno não se fixe na nossa célula. Então é importante a linhaça, é importante a soja e outros fitoterápicos que ajudam a gente a não ter essa fixação no nosso corpo, tá? Então nós temos aqui o hipotálamo. O hipotálamo tem uma função muito importante no nosso corpo. Ele se localiza no cérebro, atrás dos olhos. Ele controla as secreções da glândula pituitária. Ele também afeta a fome, a sede, a temperatura do corpo,
a parte sexual também, o desejo sexual. Estimula a pineal a secretar melatonina, que tem a melatonina, é uma coisa muito importante no nosso corpo, nós já vamos ver da melatonina, mas é uma coisa assim muito importante essa função do hipotálamo. Então aqui tem mais uma foto do hipotálamo, você pode ver que ele está bem em cima da pituitária. Aqui está a hipófise pituitária, é que assim, nos livros dos Estados Unidos ou fora do Brasil é pituitária. Aqui no Brasil mudaram, virou hipófise. Então, às vezes os textos ficam misturados. Então, temos a glândula pineal, que fica no meio do cérebro, que é uma glândula muito importante porque ela regula os ritmos ultradianos, o relógio biológico do corpo, e ela fabrica melatonina. Melatonina, ela é muito importante, ela regula muitas coisas, regula o sono, apoia o sistema imunológico, melhora a função imunológica, ela diminui a capacidade das células cancerígenas se reproduzirem. Então, ela é uma proteção para a nossa saúde, né? A melatonina ajuda muito. E uma coisa que eu descobri, que ela pode diminuir a ansiedade. Com tantas pessoas hoje em dia com problema de ansiedade, a melatonina ajuda a diminuir a ansiedade também. Nós temos a hipófise ou pituitária, que fica bem abaixo do hipotálamo. Ela regula a função das outras glândulas e a gente vai ver aqui como ela afeta a tireoide, afeta as adrenais, afeta um monte de glândulas que ela vai comandando e fazendo elas funcionarem. A glândula, o hormônio do crescimento também é fabricado por ela, né? Que é muito importante para nós. E aí vem, quem regula a hipófise? Né? Porque ela regula todo o sistema glandular. Quem regula a hipófise é o hipotálamo. Então, o hipotálamo é que faz a hipófise funcionar. Aí, eu fiz esse link com a Kundalini Yoga, né? Porque na nossa tecnologia, nós usamos os mantras para meditação. Né? Nossa meditação é basicamente centrada em cantar os mantras. Quando a gente pronuncia os mantras e qualquer coisa que a gente fale, qualquer língua que a gente fale, nós estamos tocando o palato. A nossa língua dança dentro da boca. Então ela toca certos pontos. E isso acaba moldando o caráter das pessoas. Se você vê as pessoas que falam latina, como elas são muito elemento água, emoção, elas são, né? O alemão é muito fogo, é muito assim, é mais duro. E você vai vendo, o inglês é muito ar. Você vai vendo como vão moldando também o caráter desses povos por causa dessa função de falar a língua e tocar o palato. Então, quando nós cantamos os mantras, nós estimulamos o palato. O palato estimula, é a base do hipotálamo. Então, estimula o hipotálamo. O hipotálamo vibra, fazendo a glândula pituitária secretar. Com o funcionamento e a vibração da pituitária, a pineal também secreta. Então, está feito todo o jogo nessas três glândulas, através da meditação do sistema glandular. Tá? E aí você tem tudo aquilo lá. Tem a serotonina da pituitária, que é secretada, que dá aquela sensação de bem-estar. A gente sai da aula, né? Parece que comeu uma caixa de chocolate. Né? Regula o sono, depois que você medita, você dorme melhor, começa a funcionar melhor essa parte de sono e tudo mais. Então você vê como é trabalhado através todo o nosso sistema glandular através da prática do yoga também, né? É muito interessante essas ligações. Aqui nós temos o efeito do Kirtan Kriya no nosso cérebro. Foi feito isso por Dr. Dharma Singh, que ele é presidente
Associação Internacional de Combate ao Mal de Alzheimer, né? Ele fez esse teste, é um estudo clínico mesmo, um grupo antes de praticar Kirtan Kriya e depois de praticar. Tem uma bolinha no depois, é o hipotálamo. A parte superior, ela está mais assim azulada, que é o frontal onde recebeu mais suprimento de sangue. Então ela ficou, olha como mudou o cérebro antes de praticar e depois de praticar. Então como muda clinicamente também a meditação, como ela afeta o sistema glandular, né? A tireoide, ela está aqui bem na frente da garganta. Ela tem várias funções. Ela trabalha na musculatura, ela também as sensações de frio e calor. Ela tem bastante coisas que regula. Também apoia o sistema imune. É muito importante para o sistema imune funcionar bem. E olha, distúrbios autoimunes da tireoide são 2 vezes mais comuns em pessoas que têm câncer de mama. Isso são pesquisas que a doutora Dharma Singh fez, e é tudo assim, ela põe as pesquisas, onde foi feita, como foi feita, é tudo documentado, não é coisa sem um baseamento. Então, 46% das mulheres com câncer de mama tem a doença da tireoide também. Então, para as mulheres ficarem espertas, se elas têm alguma coisa com a tireoide, prestar atenção no câncer de mama delas, né? Porque pode ter alguma consequência. As glândulas paratireoides, elas controlam e trabalham o cálcio no corpo. A glândula do timo, ela trabalha no nosso sistema imune. E a gente sabe que o sistema imune está muito ligado ao câncer, à prevenção e a ajudar a você precisa ter um sistema imunológico forte, né? E a gente faz bastante cria sobre o sistema imunológico o tempo todo para fortalecer e poder trabalhar isso, tá? Então, quando o teu sistema imunológico está fraco, é muito fácil o desenvolvimento do câncer. As glândulas adrenais, elas ficam em cima dos rins e elas têm função muito importante, né? O cortisol e a aldosterona, né? Ela produz vários hormônios e assim, quando nós está muito ligado ao estresse, colesterol. Quando nós estamos em estresse, a adrenalina sobe, joga açúcar no sangue e fica aquela situação, mas não pode ficar adrenalina alta lá o tempo todo. Então o cérebro manda um comando para as adrenais fabricarem cortisol. Cortisol ajuda você naquela situação de estresse. Quando você sai do estresse, o que acontece? O cérebro manda outro comando, para de fazer cortisol. Mas quem é que não vive em estresse contínuo? Então, o que acontece com as adrenais? Ficam exauridas, ficam cansadas, elas não aguentam de tanto fabricar. Vem aquela situação de fadiga adrenal, né? Você fica muito cansado, quando você tem uma situação altamente estressante na sua vida, parece que você fica jogado na cama e não consegue levantar, porque o cortisol ali continuamente acabou drenando as adrenais. O que faz então as adrenais? Elas vão buscar socorro em todos os órgãos que estão ao seu redor. Vai buscar socorro no rim, que está mais perto ali. Começa a pâncreas, fígado, todo mundo tem que ajudar o cortisol, a glândula adrenal a fabricar cortisol. Então, mas é uma coisa muito importante, porque cortisol elevado, contínuo, assim, pode aumentar a insulina. E isso começa a vir
depósito de gordura no nosso corpo e mais estrógeno é fixado no nosso corpo. Diminui progesterona. E com essa queda de progesterona, toda vez que a gente tem um desequilíbrio no nosso sistema glandular, então um câncer, alguma doença pode se desenvolver. Outra coisa importante, o cortisol desequilibrado pode desequilibrar a função da tireoide. Então é como uma orquestra. Novamente, se você desequilibra um aqui, o outro vai gritar ali. Então tem que estar tudo equilibrado. Então o cortisol é isso, ele ajuda você a se equilibrar, ele ajuda também a quebrar a gordura, mantém os níveis ideais de açúcar no sangue, tudo isso. Regula o sono e o humor, e eu gostei disso. Melhora a clareza mental, concentração e foco. Né? Isso é importante para nós. O fígado. O fígado está localizado aqui, sob a parte das costelas. E assim, o que eu entendi, vou falar para vocês o que eu entendi, porque a gente não sabe muito essas coisas. Então tem o hormônio do crescimento que é fabricado pela pituitária. Esse hormônio, para funcionar, ele precisa de um outro hormônio que ele manda o fígado fazer, é o IGF-1. Esse hormônio trabalha no desenvolvimento e crescimento do corpo junto com esse hormônio do crescimento, tá? Ele é o hormônio mais perigoso para nós, porque se ele está muito elevado, as células cancerígenas podem se desenvolver muito. Então, ele é 7 vezes maior o risco de câncer de mama nas mulheres que têm esse hormônio elevado. Então, é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado com o nosso fígado e, de repente, se você tem alguma coisa para pesquisar na sua saúde, ver como é que está esse hormônio no seu corpo, né? Então, ele promove o crescimento e o caráter invasivo das células malignas se ele está muito elevado. O pâncreas regula o açúcar no sangue, ele fabrica insulina e também assim, ele promove o crescimento, muito açúcar no sangue, que vira gordura no corpo, acaba promovendo o aumento de câncer existente no corpo, tá? Então, o peso elevado também tem um fator muito importante nisso. Os ovários, temos o estrógeno e a progesterona. Então, existem esses dois hormônios no nosso corpo que são muito importantes. E o que acontece é que com todo esse nosso meio ambiente, onde a gente pega muitos os plásticos, os metais, o que nós comemos, o que nós bebemos, todas essas toxinas no nosso corpo imitam estrógeno. Então, as células receptoras pegam esse estrógeno, fixam ele, mas aí acontece o quê? A célula enlouquece, porque aquilo não é alimento para ela, aquilo não é um hormônio, não é um estrógeno. Então, ela acaba se desenvolvendo de uma maneira errada e virando um câncer. Quando a progesterona está baixa, o estrógeno sobe e aí, porque aí multiplica as células mais e acaba também desenvolvendo câncer. Isso pode acontecer muito quando a gente tem esses estrógenos ambientais que a gente está ingerindo e também quando a gente está na menopausa, principalmente, onde a progesterona diminui. Então, existe um risco maior para a mulher ter uma doença ou contrair um câncer.
Então, estrógeno elevado estimula as células da mama a se dividirem mais rapidamente, aumentando esse risco de câncer. Progesterona, alguns produtos químicos também suprimem a síntese da progesterona, os ftalatos que eles falam, que são substâncias que são usadas muito em produtos que nós ingerimos. Às vezes, até os shampoos, né? Hoje em dia tem problema, pasta de dente, tudo ao nosso redor está sendo muito contaminado. Eu já vou falar de novo do meu métier, né? Eu acho que assim, a Kundalini Yoga proporciona muita limpeza para o nosso físico, desses elementos, dessas toxinas que a gente está ingerindo hoje em dia. Porque assim, você pode tomar muito cuidado, joga as panelas fora, faz isso, ela dá um monte de dicas para a gente poder fazer e melhorar assim, essa invasão que nós estamos sofrendo. E se a gente também, com a Kundalini Yoga, consegue limpar o corpo, já é um avanço, né? Uma possibilidade melhor de ter uma qualidade de vida melhor e uma saúde melhor, tá? As células de gordura também, porque quando elas estão muito elevadas, aumenta o risco de câncer. E tem dois hormônios, a leptina e a adiponectina, que trabalham nessa função. Os hormônios que podem aumentar o risco de câncer da mama, quando estão elevados, é esse tal de IGF-1, né? Porque ele é do fígado ali e ele é o mais nocivo para nós. A insulina, o cortisol desequilibrado, estradiol, estrona, então vem todos os hormônios que aumentam o risco de câncer de mama. E tem também os hormônios que podem diminuir, que é a progesterona, a melatonina, a função tireoidiana normal, o estriol, C2 hidroxiestona, que eu não sei o que é, mas faz parte aí, né, gente? Então, quando a progesterona é deficiente, o estrógeno é dominante, né? Alto estrógeno sem o equilíbrio oposto de progesterona está ligado a taxas elevadas de câncer da mama, tá? A gordura é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento do câncer de mamas, tá? O maior índice no mundo inteiro são nos países com alto consumo de queijo gordo. Então são aqueles países do norte, Dinamarca, Holanda, esses países têm uma alta taxa de incidência. Agora você pega os países onde não se consome muito derivado de leite, a taxa cai bem de câncer de mama. Então, olha, deficiência de progesterona sobrepõe aos sintomas de hipotireoidismo ou da fadiga adrenal. Então, muitas vezes, todas as três glândulas serão afetadas. Uma não funciona bem aqui, vai afetar a outra muito fortemente. Os nossos corpos fabricam estrógeno, o estrógeno entra no nosso corpo, mas nós também fabricamos estrógeno naturalmente, tomamos a partir do ambiente, no meio ambiente, essa química que imita a química do estrógeno e que entra no nosso corpo. Tem os estrógenos sintéticos, que quando a gente faz reposição hormonal, estrógenos animais. Estrógenos animais são todos esses animais que a gente consome, eles recebem hormônio para se desenvolverem, né? Virou negócio, então cada vez mais os animais, o leite, a vaca, todos esses animais têm esse estrógeno químico que vai entrar no nosso corpo através da alimentação. Então tem também o positivo, que é o fitoterápico, que a gente obtém através da semente de linhaça,
e de ervas chamadas fitoestrógenos. Tem muitas ervas e coisas que você pode dar. O que ficou mais marcado para nós é exercitar-se todos os dias, no mínimo 40 minutos todos os dias, ou 4 horas semanais, porque não é muito, né? Se você pratica um dia caminhada, outro dia você faz uma aula de yoga, no fim você acaba, essas 4 horas semanais ficam uma bagatela. Acho que a gente às vezes até pode fazer mais um pouco se quiser, né? Então isso é muito importante para ajudar o nosso corpo. Outra coisa muito importante é sauna, que ela recomenda muito para limpar, principalmente antes da gravidez. Então a pessoa que deseja engravidar, ela pode fazer um programa de sauna para tirar essas toxinas do corpo. E é uma coisa assim, o primeiro filho, eu fiquei abobada com essa informação, é o que recebe a maior dose desse estrógeno da mãe, dessa química, vamos falar, não do estrógeno, dessa química da mãe. O primeiro filho é que recebe a maior carga, depois o segundo menos, o terceiro menos. É uma informação assim interessante, né? Eu achei muito, muito boa. Eu acho que diminuir as gorduras alimentares é importante também, e apoiar a desintoxicação do fígado, né? Trabalhar, ver bem esse fígado aí, já que ele tem o componente, né, de maior fator de incidência no câncer. Outra coisa muito importante para as glândulas adrenais: todos os dias você respirar pelo menos 20 minutos. Fazer respiração, pranayama, ou o que for, né? Ou pelo menos dar umas pausas e fazer algumas respirações. 3 minutos de respiração de fogo todos os dias de manhã cedo, ou pela narina esquerda à noite antes de dormir, vão ajudar a dar um gás para as adrenais aguentarem. Então, eles ajudam muito o equilíbrio das glândulas adrenais. Fazer 40 minutos de exercício diário ou 4 horas semanais. Comer refeições regulares e lanches saudáveis, apesar que hoje em dia, né, fast food aqui, os apartamentos não tem mais cozinha, ninguém mais cozinha em casa, que é uma coisa assim meia, para mim, um pouco louca, mas é o estilo de vida das pessoas, obriga elas, né, a terem esse... Mas dá para vocês ter uma consciência disso e trabalhar de uma maneira mais saudável a situação presente no momento, né? O que eu posso fazer para ficar melhor dentro de tudo isso e trabalhar nisso, né? Então, evita açúcar, chocolate, cafeína, carboidratos, substituir o café por chá verde, ou por uma respiração de fogo, ou um pouco de uva passa, substitui o café, que é uma maravilha, né? Entre 15 e 17 horas é a hora que a nossa energia está mais baixa, tá? Então, nessa hora, em vez da gente, principalmente quem trabalha em escritório, baixa, em vez de tomar café, come um pouco de uva passa, come alguma coisa assim mais que vai te ajudar a levantar a tua energia e não vai afetar o teu fígado ou fazer uma coisa. Dizer que essa seria uma boa hora para meditação. Ótima. Olha, é das 4 às 7 da manhã e das 4 às 7 da tarde. O horário mais propício da meditação. É porque é onde as emoções são trabalhadas. De manhã é o cólon que está ativo. Então, assim, funciona como uma limpeza assada das 4 às 7 da manhã. E das 4 às 7 da tarde, é porque todo mundo trabalha difícil, mas é assim, é uma hora de emoção, onde você trabalha as suas emoções. Então, você vai procurar fazer alguma coisa mesmo no seu trabalho,
beber mais água, talvez, nesse horário, comer uva passa, amêndoa, alguma coisa que te dê aquela energia que você... Né? Hoje nós estamos assim, tem uma fartura imensa no mercado, né? A gente pode comprar e pode passar aquela horinha melhor do que você vir lá, tomar café, toma café, você, depois cai mais, toma um café, bum, vai mais fundo ainda. E aí fica esse círculo vicioso em você. Quando você pode fazer uma coisa... Tem uma coisa muito interessante aqui, diga não com mais frequência. Isso é uma coisa muito importante, tá? Então, e passe pelo menos meia hora por dia fazendo alguma coisa que você realmente gosta. Isso é muito importante, né? Principalmente quando o trabalho não é tão agradável assim, quando a gente não tem essa possibilidade de ter uma satisfação no trabalho. Não é todo mundo que ensina Kundalini Yoga, né? Pois é, mas de repente, né, as pessoas que fazem exatamente isso, porque você cria aquele momento de fazer uma coisa muito agradável, muito boa para você. É muito importante. Aí, se tiver alguma pergunta e eu poder responder... Deu para ver, são 12 encontros, o programa é constituído de 12 encontros e cada encontro trata de uma coisa diferente, uma abordagem diferente, né? É tanto para quem quer prevenir como para quem já tem a doença? Para quem Né? Para quem tem a doença, essa mudança de hábitos e de alimentação, tudo, ela ajuda no tratamento? Ajuda, lógico. Talvez uma volta. Uma reincidência. Então isso temos o capítulo somente de alimentação. De coisas práticas e boas e fáceis de fazer, que você pode pôr no seu dia a dia. Não é difícil não. É muito fácil as coisas que ela coloca ali, tem receitas também, lógico, tudo. E tem também, depois, mais para frente, a abordagem emocional também, né? Para você trabalhar suas emoções. Porque as nossas emoções também, o que a gente pensa, o que a gente sente também, afeta muito isso, né? O desenvolvimento dessa doença. Então, você trabalhando, sabendo, abordando esses aspectos seus, eu acho que deve ajudar bastante também a prevenir. Tem a parte médica que você tem que seguir, tomar os remédios, tem que fazer tudo. E depois você tem que também alimentação, exercícios, um monte de mais coisas e compor isso aí para você poder fazer frente a isso, né? É assim que funciona, eu acho, e é um programa. Esse ano não sei se eu lanço, mas depois, não sei, vamos ver, deixa chegar metade do ano para a gente ver se a gente começa esse programa aqui, né? Tá bom?